Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins e a nossa companheira Aldelina Rabelo, ok? A aula de hoje é revisão da unidade 3, né? Revisão da avaliação da unidade 3, aula 64.1. Eu tenho aula 51, que é gramática, regência verbal. Aula 52 e 53, gramática, crase, partes 1 e 2. Aula 55 e 56, literatura, modernismo no Brasil, a primeira, a segunda e terceira gerações. Aula 59, literatura, figura de linguagem, parte 2. Aqui, regência verbal. O que é regência verbal? Quem é que vai estar no comando? Se eu estou falando de regência verbal, então quem vai estar no comando é o verbo, né? Verbos que apresentam mais de uma regência, como o verbo ensinar, agradar, aspirar, assistir, atender, chamar e entre outros, né? Vamos lembrar aqui, vamos pegar aqui o verbo aspirar. Aspirar no sentido de sorver, né? Eu aspiro o perfume da flor, né? Aí você vai perceber que o verbo aspirar, ele é verbo transitivo direto, né? No sentido de cheirar. Aí no sentido de almejar, eu aspiro ao cargo de chefia, de gerência. Então, aspirar no sentido de almejar, desejar, ele vai pedir a preposição a. Tá bom? Vamos ver mais aqui, amadinhos. Regência de alguns verbos que apresentam diferentes transitividades. Verbo agradar, ele no sentido de acariciar, ele vai ser verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que exige um complemento sem usar a preposição. Se você olhar aqui no quadro, voltando aqui um pouquinho, rapidinho, aqui. Se você olhar no quadro, você vai perceber o seguinte, amado. A jovem agradava o namorado. Então, esse aí está no sentido, acariciava o namorado. Então, não usou a preposição. Se eu trocasse, o namorado agradava a namorada. Então, esse azinho aí, você já sabe que é artigo, não preposição. Mas, se for no sentido de contentar, ele vai pedir a preposição. Ele vai ser verbo transitivo indireto. Tua atitude agradou ao professor. Olha só, que tá grifada aí, Tá em negrito o azinho aí, né? Esse azinho aí é a preposição. Se eu tivesse, em vez de colocar professor, trocasse pela palavra professora. Tua atitude agradou a professora. O que ia acontecer? Ia ocorrer, né? A crase, né? Crase, né? Aí teria o acento grave em cima do A, tá bom? Para marcar que tem a preposição mais o artigo. Aspirar, no sentido de sugar, vai ser verbo transitivo direto. Aspirei o apuro da mata. Aspirar no sentido de almejar, vai ser verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Então, você aspirou ao cargo de diretor? Por isso aí que ficou, tá marcando aí para você ver a questão, a preposição. No sentido de almejar, vai pedir a preposição a. Assistir, né? Auxiliar, verbo transitivo direto.
A enfermeira assistia o menino operado. A mesma coisa, ó. Se eu colocar a enfermeira auxiliava o menino operado. V, verbo transitivo, né, indireto, vai pedir que preposição? A também. Quem assistiu a esse jogo? Então, quem assistiu a peça teatral? Entendeu? A sempre vai pedir a preposição a. No sentido de pertencer, vai ser verbo transitivo indireto. Esse diretor assiste a todos. Verbo querer, né? No sentido de desejar, ele vai ser verbo transitivo direto. O jovem quer a moto. Desejo. Amar, gostar, vai pedir a preposição a, então vai ser verbo transitivo indireto. A filha queria muito ao irmão. Visar, no sentido de objetivar, vai ser verbo transitivo direto, vai pedir a preposição a. Vamos lá. Suas atitudes visavam a tomada do presidente. No sentido de mirar, verbo transitivo direto. Vise o alvo e atire. Assinar, por visto, verbo transitivo direto. Peço que você vise este cheque. Então, você tem que ler a frase para entender o contexto e o sentido do verbo. Que sentido ele está? Qual é a regência dele? Tá bom? Muda a transitividade. Verbo atender, com preposição, quando indica uma coisa, né? Quando indica uma pessoa, sem preposição. Atender a alguma coisa. Atende ao telefone, atender ao pedido. Atender alguém. Atender o cliente, atender o paciente. Com atender o ou a. Você pode atender, por favor, o telefone? O menino se recusou a atender o paciente. Então, a aula aqui foi de regência de alguns verbos. Aula 52 e 53, vai falar de quê? Crase, crase parte 1, crase parte 2. Aí tem os casos que a crase é obrigatória, crase quando é facultativa, crase quando é proibida e dúvidas quanto à ocorrência da crase. Quando devemos usar crase? Você já sabe, a gente já viu aqui, né? Antes de palavras femininas, né? Terá o quê? O acento indicativo de crase. Ó, aí nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Nos pronomes de tratamento, senhora, senhorita, dona. Nas expressões, né? À noite, à direita, à esquerda, à medida que, à maneira de, à moda de. E indicação de horas. Então, que são os casos obrigatórios de crase. Casos facultativos, né? Há 3 casos que o uso da crase é facultativo. Quando que ocorre? Diante de nome de pessoas do sexo feminino. O que vai acontecer? Né? Uma hora vai aparecer com crase, a outra hora sem crase. Então, porque é facultativo. Vamos aqui, ó. Ele fez referência a Sandra. Então, essa Sandra é pessoa, nome feminino. Então, ela pode aparecer com crase ou sem crase. As duas formas estarão corretas. Caso 2.
de pronomes possessivos femininos, né? Aqui eu tenho: obedeço à minha mãe ou à minha irmã, obedeço à minha irmã. Então, ó, aí você tá vendo aí a parte que tá grifada, que é um pronome possessivo feminino, minha. Então, uso facultativo de crase. Pode aparecer ou não. E as duas formas estarão corretas. Depois da preposição até, fomos até a feira, né? Aqui, ó, fomos até a feira. Então, pode vir com crase ou não. Beleza? Então, aqui foram os casos facultativos de crase. Casos proibidos de crase, né? Onde nunca, não deve, é proibido, já diz tudo. Proibido. Quando, amada? Antes do verbo no infinitivo. Vamos lá. A criança começou a chorar, ok? Antes de pronomes, antes de a, mais uma palavra que esteja no plural, antes de artigo um e uma, antes de palavra masculina, vou a pé, e entre palavras repetidas, tomou o remédio gota a gota. Então, palavras repetidas, não ocorre crase. Diante de verbo também não tem crase, ok? Muito bem, amadinho. Vão fazer as anotações. Daqui a pouco a nossa avaliação. Aqui eu tenho aula 55 e 56. Fala sobre o que, amado? A literatura, né? O modernismo no Brasil. A primeira, a segunda e a terceira gerações. Vamos ver aqui o contexto histórico, as principais características, autores e obras. Começando, modernismo no Brasil. Quando ocorreu? A Semana da Arte Moderna de 1922, o marco do movimento modernista nas artes do Brasil, né? O marco do movimento modernista nas artes do Brasil. Então, foi o marco na Semana da Arte Moderna. Evento realizado em São Paulo, né? Resumiu o comportamento artístico do país. Desde 1911, quando começaram a aparecer as primeiras manifestações modernistas. Marca o que ficou denominado como o primeiro momento modernista do Brasil. A mostra influenciou as artes plásticas, o teatro e a literatura, transformando-se em um divisor de águas no setor brasileiro. Aí você faz a pergunta: quais as principais características do modernismo? Aí eu tenho o rompimento com as estruturas do passado, anarquismo, sentido destruidor, volta às origens, linguagem coloquial, valorização do índio brasileiro, nacionalismo, ufanismo exagerado e utópico e caráter revolucionário. E a segunda fase, como fica? Vamos lá. A segunda fase modernista no Brasil foi de 1930 a 1945, né? E qual é o foco, né? Divulgação dos textos em prosa, formação de grandes romancistas e poetas. Objetivo: romances caracterizados pela denúncia social, verdadeiro documento da realidade brasileira.
atingindo elevado grau de tensão nas relações do eu com o mundo. Quais são os seus principais autores na prosa? Vamos conhecer. Aqui eu tenho Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Chegando à terceira fase do modernismo. Quando aconteceu? Qual foi o ano, né? Qual o período? 1945 a 1960. A prosa, quer seja no romance ou nos contos, busca uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, com destaque para Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire nova dimensão com Guimarães Rosa e sua recriação dos costumes e da fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Aula 59, né? Figuras de linguagem, parte 2. Vamos ver aqui as figuras de palavras e as figuras de pensamento. Figuras de linguagem ou estilo são a forma de utilizar as palavras em sentido conotativo, figurado, com o objetivo de ser mais expressivo. As figuras de linguagem se dividem em 3 grupos. Quais são esses grupos? Né? Figuras de som destacam o som das palavras, são elas a literação e onomatopeia. Figuras de construção ou de sintaxe, trabalha a construção da frase, anacoluto, anáfora, apóstrofe, assíndeto, elipse, hipérbato, pleonasmo, polissíndeto, silepse e zeugma. Figuras de pensamento trabalham as palavras do ponto de vista de seu significado. São elas as antítese, antonomásia, catacrese, comparação, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, metáfora, metonímia, prosopopeia e sinestesia. Para ornamentar a linguagem usamos as figuras de linguagem, que nada mais são que os recursos estilísticos que nascem da necessidade expressa pelo emissor. Então, essa figura de linguagem, né, a gente vai usar o sentido conotativo das palavras, né, o sentido figurado, só mesmo para embelezar o seu texto. Figuras de pensamento, né? Chegou aqui, figuras de pensamento, começando pela ironia, né? Muito competente aquele candidato, construiu viadutos que ligam nenhum lugar a lugar algum. Você percebe, né, pelo contexto que está sendo irônico. Hipérbole, o que não vai lembrar da hipérbole? É a questão do exagero, né? Aqui você tem, faria isso 1000 vezes se fosse preciso. Eufemismo, quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura o caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível, Manuel Bandeira. Prosopopeia. Aqui eu tenho a floresta gesticula, o nervosismo diante do fogo que devorava. A antítese, a questão da oposição, da contradição. O paradoxo, quando fala da
confusão, um pensamento anula o outro, a gradação e apóstrofe. Continuando nos exemplos. Meu caro, para mim você é um simples roedor. Que digo, um verme. Menos que isso, uma bactéria. Um vírus. Aí você dá para perceber a gradação. Verme, bactéria e vírus. Apóstrofe. Aqui a questão você vai lembrar do apóstolo. Ó mar salgado. Quando do teu sal são lágrimas de Portugal. Na verdade, a questão não é bem um apóstolo, é um vocativo, vai ser um chamamento. Ok? Aquela menina é delicada como uma flor. Aquela criança é uma flor. Vamos saber aqui a diferença da comparação e da metáfora. Nessas duas expressões, nessas duas frases, eu tenho aqui a primeira. Aquela menina é como uma flor. Você pode observar a questão do como. Como aí, se eu usar a conjunção como, estou fazendo uma comparação. Ok? Já na metáfora, não tem essa palavra, esse termo, o como. Aquela menina é uma flor. Tá? Essa que é a diferença. Para ser comparação, usa o termo como. Metonímia. Nas horas vagas, leio Machado de Assis. Aqui está fazendo a troca da obra do autor pela obra, quando faz aquela inversão. Então, não está dizendo que está lendo Machado, está lendo o livro de Machado de Assis. E catacrese, céu da boca, né? A boca tem céu? Não, amadinho. Então, quando não tem um termo certo, então substitui por uma que já existe. Tá? A questão céu da boca, batata da pé, e assim vai. A asa da xícara e assim vai. Tá bom? E aqui, né, terminando a nossa revisão, né? Agora, uma boa avaliação, tá? E até mais tarde.